Oi galerinha, aqui é a professora Jaque, mais uma aula com vocês de arte. Nós vamos falar sobre música no cinema. Na verdade, a gente vai dar continuidade a esse tema que anteriormente a gente falou sobre essa música quando ela chegou no cinema e a sonorização. Na verdade, não era só a música, né? Eram os sons que foram chegando e foram se acoplando, né, à imagem. A gente falou sobre o sonoplasta, então eu falei para vocês sobre um pouquinho sobre esse profissional e eu vou dar continuidade, né? Porque o sonoplasta não precisa obrigatoriamente ser um músico ou compositor, então isso é muito importante. Embora ele tenha conhecimento, ele sabe um pouquinho de cada coisa, mas ele não precisa necessariamente ser um músico ou compositor. Dele é exigido sensibilidade com os sons, um bom ouvido e muita criatividade. Como artista, ele busca sons de diversos locais para utilizá-los, em filmes, rádios ou programas de TV. Por isso, pode atuar em diversos meios de comunicação que exigem a presença de sonorizações. Então, o sonoplasta, ele tem que ter sim muita criatividade, porque como que ele vai conseguir reproduzir, por exemplo, o som de um inseto ou de vários insetos? Então, ele pode utilizar, por exemplo, um copo com água e um comprimido efervescente, né? Esses pozinhos que são efervescentes para fazer esse som, e ele vai captar esse som para utilizar ele mais tarde. Ele pode dar essa intenção de que seja vários insetos. Esse profissional precisa estar preparado para lidar com situações adversas e ter amplos e aprofundados conhecimentos sobre tecnologias que envolvem produção, criação e manipulação de sons, que atualmente são, na maioria das vezes, digitais. Além dessas questões, o sonoplasta deve estar preparado para lidar com grande pressão, principalmente quando se trabalha com alguns programas ao vivo, por exemplo, pois as chances de algum erro acontecer são grandes. Então, o profissional sonoplasta, ele tem que estar super atento para ele fazer esse trabalho, utilizar o banco de dados, né, que são esse banco que tem vários sons, para utilizar na hora certa, no momento certo e da forma adequada, né, com a cena. Percussão como sonoplastia. Então aqui tem umas imagens, olha, de alguns instrumentos que são utilizados. Percussão, como a gente já sabe, é uma forma de retirar som através do movimento de uma parte ou do corpo, né, percussão corporal, ou com um instrumento. Então você pode tirar som através da agitação, né, ou do contato com esse objeto. Então, existem muitas técnicas para trabalhar com sonoplastia, trilha sonora e sons no cinema e em vídeo. Os instrumentos da família da percussão podem ser usados para imitar sons como chuva, batidas, etc. Então, aqui tem alguns exemplos para vocês de sons, tá? Regravar o som de passos, gestos e atitudes das pessoas em cena com o objetivo de incrementar a qualidade dos sons nas cenas, que muitas vezes tinham baixa qualidade no áudio. Daí nasceu o Foley, que é a técnica de se reproduzir em estúdio todo o som gerado pela atividade física dos personagens, por meio de mímica de seus movimentos, passos, ruídos de roupas, manejos de objetos, quedas e outras ações são imitadas pelos artistas do Foley, enquanto assistem à cena e gravam seus sons. Normalmente trabalham em dupla, um walker que executa a função mímica de manipulação e geração dos sons e um técnico que capta cuidadosamente o áudio. Fantasia, uma inovação. Então, olha lá, fotinha da Disney, do Mickey Mouse, sonho de consumo, todo mundo quer ir para Disney. Eu ainda vou para Disney, vamos ver se vai rolar, né? Fantasia de Walt Disney não fez muito sucesso com o público, mas todos os criadores da área cinematográfica viram o efeito extraordinário do som gravado com o melhor técnico disponível na época. Os produtores começaram a repensar o som
no cinema, acrescentando a música como elemento primordial dessa linguagem, tanto que durante os 20 anos seguintes, quase todas as grandes produções do cinema utilizavam música de compositores eruditos. Então, depois de uma certa fase, de um certo tempo, o cinema viu que dava muito efeito, né, usar uma música que fosse icônica, né? Então, eles começaram a utilizar essas músicas desses compositores eruditos, né, da época erudita. Trilhas sonoras que marcaram época. A partir dos anos 30, muitos compositores do teatro e opereta foram incorporados pelo cinema. Por isso, os primeiros grandes autores das trilhas são, na maioria das vezes, europeus. O primeiro dos mestres da trilha sonora foi Max Steiner, 1888 a 1971, que compôs a trilha do filme King Kong, de 1933. Então é um filme bem antigo. King Kong, que vocês conhecem, deve ser esse que foi gravado há pouquíssimo tempo, mas esse filme é bem antigo, né? 1933. Seu trabalho foi tão bem recebido que logo em seguida Steiner começou a ser um dos mais requisitados compositores do cinema. Ele compôs trilhas para filmes que ficaram muito famosos, como O Vento Levou, Casablanca, entre outros. Esse tipo de trilha sonora ainda seguia as características dos poemas sinfônicos que funcionavam muito bem na Europa naquele contexto. Outro compositor europeu que migrou para Hollywood foi o austríaco Erich Wolfgang Konigord, 1897-1957. Ele compôs para filmes como Capitão Bullitt e As Aventuras de Robin Hood. Além disso, muitos outros compositores europeus foram para Hollywood, levando com eles toda a tradição europeia. Embora esses compositores não conhecessem os gêneros como filmes de faroeste ou policiais, que eram populares nos Estados Unidos, no fim dos anos 40 foi preciso criar uma geração de músicos para compor trilhas para esses filmes e para suspenses, romances, entre outros. Nos anos 60, a música popular ganhou espaço no cinema e os espectadores começaram a sair das sessões cantarolando o tema principal. Aos poucos, as canções populares foram tomando o lugar da música orquestral e nos anos 70 fizeram sucesso por meio de músicas como Hair e mais tarde com as músicas pop e rock and roll, marcando os momentos de ação dos filmes. A partir da década de 80, as trilhas sonoras e as canções temas, feitas especialmente para os filmes, ganham destaque e enriquecem ainda mais as produções cinematográficas. É exemplo de canção tema Let It Go, gravada por Demi Lovato, do filme Frozen, que foi gravado ontem praticamente, né, 2013, para vocês, mas ficou na cabeça. Se você não tem uma irmãzinha mais nova, pequena, ou um conhecida vizinha, que não fica o tempo todo cantando Let It Go, olha, você é um cara muito sortudo, porque ficou na cabeça de todo mundo essa trilha sonora. Dublagem e legendas. Esse daqui também é um trabalho bem interessante, porque quando esses filmes que a gente assiste, que a gente não tem paciência de assistir na língua que ele foi produzido, a gente vai lá e coloca, né, no dublado e não quer assistir o legendado. E normalmente é uma voz que normalmente não é parecida, tá, com a voz da atriz que gravou originalmente. Mas tem as pessoas que já são
que a gente já conhece. Então, por exemplo, o ator lá, o Sylvester Stallone, a voz dele aqui no Brasil, na dublagem, ela é muito conhecida. Quando troca, porque acontece, né? Às vezes a pessoa que faz a dublagem acaba, né, falecendo ou sai do ramo, não quer mais trabalhar com isso e troca, a gente sente muita diferença. A gente fica assim, nossa, não é o Sylvester Stallone, parece que não é o ator, ele foi clonado e colocado com uma outra voz. A dublagem e a legendagem dos filmes são exemplos de tradução audiovisual para que as obras possam ser compreendidas em outros idiomas, além do original. Outro motivo para a realização dessas traduções é possibilitar às pessoas que não podem ouvir ou enxergar o acesso a esse tipo de arte. Então até tem alguns filmes ou documentários que no cantinho assim tem uma pessoa fazendo linguagens de sinal ali para as pessoas que tem, que não escutam, né, que elas possam entender, que não falam, elas possam entender também o contexto e o filme. A dublagem traduz as falas e as informações auditivas da língua estrangeira para a língua do país qual o filme será exibido. Além da tradução para outro idioma, a dublagem também pode ser usada no processo de criação do filme. Durante a filmagem, os diálogos podem ser captados direto pelos microfones e editados depois, se necessário, por meio de dublagem, né? Já a legenda transpõe o áudio original do filme em forma textual. Ela é importante tanto para a tradução original para outro idioma, quanto para possibilitar a acessibilidade das pessoas que não podem ouvir. Assim, mesmo que o filme seja em português no Brasil, por exemplo, se os telespectadores têm baixa audição ou não pode ouvir, ele precisa de legenda e da descrição do áudio para poder acessar as informações completas do filme. E também serve para a gente treinar outras línguas, né? Então, quando tem a legenda e a gente vê e escuta a voz, né, como que o personagem, né, o ator está falando, a gente também consegue assimilar alguma coisa. Então, assistir o filme legendado também é bacana para a gente fazer essa conexão. Aqui embaixo tem uma coisa muito legal, que é o alfabeto, né, em libras. Então esse daqui pode ser uma dica para vocês treinarem aí, é uma excelente oportunidade. Eu já tentei treinar bastante, mas eu sei fazer o J, que é assim, que é o Jaque. Depois, para você treinar um por um é complicado. Então fica aí a dica para vocês treinarem ali as libras, né, que tem ali o alfabeto inteiro, e a gente fica por aqui. Muito obrigada por mais essa aula, foi muito bacana estar com vocês, espero que vocês fiquem bem, até lá!